Candidato, seu tempo começa a contar a partir de agora. Uma das principais preocupação de parte dos brasileiros hoje é o Supremo Tribunal Federal. O Senado da República tem a função constitucional de fazer a regulação do Supremo e até propor o impeachment de um ministro. Como é que o senhor vê a atuação do Supremo hoje? Bom dia a todos que nos acompanham. Eu acho que a situação do Supremo hoje tem extrapolado as 4 linhas da Constituição. O Supremo está usurpando poderes, o Supremo está cometendo abusos, isso são atos frequentes e ocorre por conta da omissão do Senado Federal. O Senado tem sido covarde, o Senado não tem cumprido com a sua função que está descrita em nosso ordenamento jurídico, que é também de exercer ali o seu papel de contrapeso, para dar o equilíbrio entre os poderes. Cabe ao Senado avaliar se um ministro do Supremo Tribunal Federal ele cometeu um crime de responsabilidade ou não. E o Senado não faz isso. Aliás, não é condenar previamente já os ministros, precisa de um processo, tem que ser discutido. Mas o Senado se recusa, ele anuncia que se recusa a utilizar-se desse instrumento. Logo que ele está dizendo para os ministros do Supremo, façam o que vocês quiserem. A minha prerrogativa de averiguar e punir vocês, caso vocês estejam extrapolando, eu não vou utilizar. E assim os ministros fazem isso. Nós temos aí falas agora recentes do Alexandre de Moraes, dizendo que é função do TSE proteger artistas de ataques de suas opiniões e tal. Assim, são coisas absolutamente descabidas. Há poucas semanas tivemos empresários, por exemplo, Luciano Hang, da Havan, que é um homem que dá emprego, inova, ousa, está com as suas redes sociais bloqueadas, conta devassada, sigilo quebrado, por conta de conversa em grupo privado de WhatsApp. Teve gente lá que deu um joinha e também teve todos os seus sigilos quebrados. E o Senado da República não faz nada. Álvaro Dias, atual senador, não fala uma frase, para ele está tudo normal. Isso não é admissível. Eu, como senador, quero sim fazer esse combate. Aliás, como deputado, eu já apresentei uma proposta, Pedroso. Já fiz uma PEC que acaba com as decisões monocráticas, já apresentei a legislação, e aí sim, infraconstitucional, que também coloca no rol de crime de responsabilidade o ministro falar fora dos autos, porque toda hora é live com o Felipe Neto, é live com o PCdoB, é palestrinha na Inglaterra ou nos Estados Unidos, desestabilizando o país, isso não é apropriado. O negro da toga é para absorver tudo, não refletir nada e produzir uma decisão pura. É tudo que eles não estão fazendo. Então, nessa minha proposta, eu também coloco o mandato de 9 anos para os ministros, de acordo com o que é a experiência europeia, que é bem sucedida. Nós não estamos vendo esse tipo de problema de concentração de poder na Europa. Enfim, é uma série de mecanismos que eu entendo que vem a dar conta disso. Mas eu preciso ter a força do Senado para poder levar adiante uma reforma desta magnitude. Candidato, em vários momentos o senhor manifestou um apoio contundente ao combate à corrupção, em alguns momentos também trouxe posições favoráveis à questão da Lava Jato, o senhor tem criticado a postura de alguns senadores, mas, por exemplo, o partido em que o senhor está hoje, o PL, tem uma série de escândalos de corrupção e alguns dos senadores, principais senadores que estão hoje lá do seu partido, também não trouxeram posições tão críticas ao Supremo Tribunal Federal. O senhor vê incoerência entre a sua posição no partido e a posição que o partido adota e o histórico, por exemplo, de pessoas como Valdemar da Costa Neto, ou não? Não vejo incoerência, são dados da realidade. E essas coisas que aconteceram no PL, antigo PR, são coisas do passado. Valdemar da Costa Neto pagou pelos crimes que cometeu e está aí hoje e não comete crime mais, ao menos não há nenhuma acusação contra ele. Agora, tem que acreditar na ressocialização do Valdemar da Costa Neto. O pessoal da esquerda fala em ressocialização, mas o Valdemar não vale. Ele está bem posicionado e eu sou responsável, sobretudo, pela minha conduta. E a minha conduta é absolutamente ilibada, não tenho nada que pese contra mim. Você pode não gostar das teses que eu defendo, mas dizer que eu estou fazendo palhaçada, ninguém consegue dizer, porque realmente eu não tenho feito. E mais, veja as minhas propostas legislativas. Eu apresentei diversas propostas, acho que mais de uma dezena, que vem endurecimento de penas, combate à corrupção, compartilhamento de dados para fortalecer investigações. Então a minha atuação é tranquilamente muito clara no combate à corrupção, porque eu entendo que isso é lesivo. Aliás, o maior combate à corrupção que se pode fazer, Pedroso, além de apresentar leis, é você trabalhar pela redução do Estado. Quanto menos torneiras, menos goteiras. E eu estou fazendo isso há mais de 10 anos
publicamente. Eu apoio as privatizações, defendo a privatização de todas as estatais, absolutamente todas as estatais, para que o Estado foque apenas naquilo que só ele pode fazer, defesa, relações internacionais, segurança, saúde, educação, que também pode ser compartilhado com o privado, e assim ele deixe de ser um grande alvo dos grupos de interesse no Brasil. Porque a gente vê pessoas falar sobre corrupção, eu combato a corrupção, mas invocando uma virtude maior do que a de um concorrente ou de outro grupo. Não, a mudança tem que ser estruturante. Como é que diminui a corrupção? Diminuindo as possibilidades de roubo. Como faz isso? Diminuindo o tamanho do Estado e deixando o Estado fazer aquilo que só ele mesmo pode fazer. Candidato, o senhor tem o apoio oficial do governador do Estado, Ratinho Júnior, e do presidente Jair Bolsonaro. Mas as pesquisas ainda não estão favoráveis a você. Como é que o senhor enxerga essas pesquisas e como é que está o cenário na sua visão? Bom, pesquisas, Mark, elas, claro, acabam sendo uma referência. Pedroso é doutor em pesquisa, ele sabe disso. E aí tem um outro ponto também, todos os institutos de pesquisa fazem pesquisas sob encomenda. Alguns fazem pesquisa e resultado também. Então eu não levo a sério, sinceramente, é uma referência, é legal quando aparece lá, todo mundo gosta, mas eu tenho outros meios de medir apoios também. As métricas de redes sociais me dizem o contrário do que as pesquisas estão dizendo. Eu não posso ficar falando em números aqui, senão eu vou cometer uma ilegalidade. Mas os meus adversários sabem disso, porque eles também fazem esse monitoramento. Tanto que tentam me imitar. O Sérgio Moro, ele tenta ir nos compromissos em que eu sou convidado, ele tenta usurpar os apoios que eu tenho e agora ele está usando até as frases que eu tenho usado. Porque ele sabe que a minha campanha está funcionando e que eu defendo o lado certo e que ele não tem substância nenhuma para defender as teses que ele está defendendo e o faz só por interesse eleitoral. Dentre os indicadores possíveis, como o Marco falou, desse apoio, tanto do governador quanto do presidente, a gente poderia esperar, por exemplo, que prefeitos, grandes municípios manifestassem apoio também. A gente não tem acompanhado isso, pelo menos a sua candidatura. A gente percebe prefeito de Curitiba em outra direção, Ponta Grossa também, Cascavel, Londrina, Maringá. O senhor entende que a classe política, esses prefeitos, eles não têm confluído para a sua campanha por algum motivo em especial? Sim, tem vários motivos. Eu tenho apoio de muitos prefeitos, viu, Pedroso? Tenho apoio de mais de 200 prefeitos no interior do estado. Os prefeitos das grandes cidades, eles têm dificuldade de me apoiar porque eles querem ser governadores. Então, eles enxergam que a minha eleição de senador aos 41 anos de idade vai gerar uma nova possibilidade de poder no Paraná, que eu posso vir a ser candidato a governador no meio do mandato, coisa que eu não serei, eu não quero. Eu quero ser senador, eu não acredito no poder executivo do jeito que ele está juridicamente desenhado. Mas eles não acreditam nisso. Então, preferem apoiar, pode notar que eles apoiam normalmente o Álvaro Dias, porque já está numa outra etapa da carreira, é parlamentar desde 1968. Então, a perspectiva de futuro do Álvaro é diferente da minha, somos fases diferentes da vida. Então, para esses prefeitos que já estão em colégios eleitorais e têm as suas ambições legítimas, é difícil para eles me apoiarem, que eles entendem que vão estar apoiando a criação de alguém que vai preencher o espaço. E eu, mesmo assim, ajudei muito esses prefeitos, boa parte deles, com o mandato de deputado. O Rafael Greca mesmo, fiz uma ajuda muito grande para ele, ele sabe qual é, e ele me traiu, porque ele tinha me dado a palavra que ele me apoiaria. Depois ele apareceu apoiando o Álvaro Dias. Mas é isso, está pensando na própria carreira. Candidato, ainda sobre essa questão política, é importante falar que o senador vai ter relação com os prefeitos, num segundo momento. Como é que o senhor pretende falar com eles? Eu pretendo ter o apoio dos prefeitos, aliás, construir um grande grupo, que uma coisa é você falar, ligar e tal, e dar emenda. Não é isso que eu estou falando, isso faz parte. Mas eu estou dizendo em construir uma força política, porque eu defendo uma reforma no Pacto Federativo. Eu não acredito no sucesso pleno da nossa federação do jeito que ela está organizada, onde as pessoas moram em 100% no município e os municípios ficam apenas com cerca de 9% da receita para poder oferecer serviços e resolver os problemas todos que as aglomerações urbanas causam. Isso tem que ser alterado. Nós temos experiências internacionais que funcionam muito bem, onde a maior parte da receita, ou quase a maior parte, ficam nos municípios, como na Alemanha, a maior parte da receita fica no município. E na Alemanha tem uma coisa muito interessante, que chama a figura da cidade-estado, que eu acho que a gente tem que aprender com isso. As cidades que são maiores e que têm uma característica própria, ela tem que ter um poder legislativo maior e uma Constituição diferente. Aqui no Brasil, o município de São Paulo, que tem mais de 10 milhões de habitantes, ele tem a mesma Constituição jurídica do município de Barracão.
Está errado isso. Ela tem outras necessidades. E essas experiências nos mostram isso. Nos Estados Unidos, o município também tem muito mais receita, não chega a ser maior, porque eles têm muito gasto com defesa externa, é outra situação, mas o município tem muito mais poder do que no Brasil. Mas para conseguir mostrar isso, eu tenho que ter a força dos prefeitos para sensibilizar os demais parlamentares para a gente poder ter essa ampla discussão. O governo Bolsonaro flertou com essa discussão, tá? Porque foi a primeira vez que um governo central aceitou abrir mão de poder, porque quem está nunca quer abrir. Foi Getúlio Vargas que constituiu isso para dar poder a ele. Então, o governo Bolsonaro tentou, mas o parlamento perdeu essa oportunidade. Mas a gente vai ter que reconstruir uma nova janela de oportunidade para isso. Eu pergunto isso porque alguns prefeitos, seus adversários, exploram as suas posições mais incisivas e dizem que isso pode atrapalhar a relação do governo com os prefeitos. O senador acaba sendo o senador é um facilitador. Né? O senhor pretende também atuar nessa área? Vai ter um equilíbrio? Ou é mais uma postura ideológica? Não, isso são ataques de quem está procurando justificativa para tomar dela a decisão estratégica que eu acabei de explicar aqui, porque quer ser governador depois. Os prefeitos querem gente firme que defenda os interesses dele, não querem frouxo. Sabe que frouxidão em Brasília não tem espaço para vitória com isso. Você tem que ir lutar pelo aquilo que defende e assim vai conquistar. E essa é a minha postura. Eu sou determinado, eu tenho convicção do que eu defendo e defendo as minhas coisas com muita dedicação. E eu tenho certeza que os prefeitos preferem um senador assim, porque esse gera resultado, do que um omisso que nem recebe eles em Brasília. Mas muitas dessas posições firmes, em algum momento, né, pensando agora não só nos prefeitos, mas também no ambiente de negócios, por exemplo, em alguns momentos o senhor adotou uma postura firme de críticas ao governo chinês, ao regime chinês. E eles são um dos principais parceiros econômicos aqui do Estado, em especial do agronegócio. Enquanto senador, o senhor tem um papel de representação tanto da República, mas também do povo paranaense. O senhor acha que essas posturas críticas a um parceiro comercial importante podem afetar o ambiente de negócios? Não, não vão afetar o ambiente de negócio. Ele é muito mais profundo do que uma posição sobre determinada coisa. Eu nunca critiquei negócios com a China, o Brasil vender para a China. Eu critico a postura chinesa que hoje muda a sua doutrina para uma doutrina expansionista, que nós temos que ter cuidado com isso. E aí eu estou defendendo os interesses do nosso país, as liberdades do povo brasileiro, né, a nossa democracia, diante de um regime que é um regime autoritário. Eu não posso fechar os olhos para isso porque a gente vende soja para lá ou vende outras coisas. A gente quer continuar vendendo lá, vai ser muito bem-vindo esse comércio. Mas temos que sim chamar a atenção para isso. E o poder legislativo, ele é diluído em várias cabeças exatamente para isso, porque o poder executivo não poderia fazer. Mas eu, como representante de parte da população, posso. E esse é um debate que parte da população do Brasil quer fazer e teme. E tem que temer, sim. E como representante, a gente tem que estar atento a essas situações que não são pormenores, são situações muito graves. Olha a conjuntura mundial, uma nova corrida armamentista, você tem um conflito na Rússia com a Ucrânia, que está afetando toda a Europa. Os alemães, quando acharam que esse tipo de conversa era uma bobagem que só atrapalhava os negócios, fizeram um acordo com a Rússia e agora são refém da Rússia. Riram do Donald Trump quando o Trump foi alertá-los lá numa cúpula do G8, se eu não me engano. E agora estão aí. O Putin diz, olha, vocês vão passar frio, hein? Vou fechar a torneirinha. E eles não podem fazer nada. Candidato, voltando a falar do Supremo, acabou de tomar uma decisão do Supremo Tribunal Federal de restringir o comércio de armas no país. O senhor é abertamente a favor do comércio de armas. Como é que o Senado e a sua atuação pode atuar nesse sentido? Isso é decorrente da postura do Senado, que não faz o seu papel, não exerce o contraponto. A decisão que suspendeu esses decretos de armas do presidente Bolsonaro, pode ler, ela não tem nada de jurídica, nada. Ela é fundamentada no que o ministro entende como o correto para a segurança pública. É política de segurança pública, não é papel dele. Ele não tem que discutir isso. Se o Fachin quiser discutir segurança pública, ele que se candidate. Seja candidato a governador, a prefeito, a presidente da República, a senador, sei lá. Mas não usar do seu papel para extrapolar os seus poderes e fazer o que fez. Isso é grave, independente de você que está me acompanhando, gostar desta tese ou acreditar na tese que as pessoas podem ter acesso mais fácil à arma ou não. Independente disso, o ministro está extrapolando, está errado. Então, eu, como senador, é óbvio que eu quero atuar para reformar isso e o ministro não ter o poder que tem. A minha proposta como deputado, que eu quero ter força no Senado para realizá-la, já impede esse tipo de decisão do Fachin, porque veda as decisões monocráticas.
Ele já não teria tomado essa decisão, ela seria uma decisão impossível diante da proposta que eu apresento. Mas em relação às armas especificamente... Não, eu vou defender o direito ao porte de armas. Dá para reverter? Dá para reverter, o Senado tem que apresentar um projeto de lei, tem que aprovar uma lei. Agora, tem que aprovar a lei e o Supremo Tribunal Federal tem que respeitar essa lei. Como é que o Supremo vai respeitar a lei? Se ele respeitar o Congresso que a aprovou. Hoje ele não está respeitando, respeita quando convém. Verdade é essa hoje, tá? O Congresso Nacional é praticamente uma concessão do Poder Judiciário. É isso que está acontecendo. Olha o que aconteceu no piso da enfermagem. O Congresso não votou o piso da enfermagem? Votou. O Barroso foi lá, e o outro Barroso, esse aqui é o Barroso bom, foi lá numa canetada monocrática e disse não, não vai. Como é que é isso? Um projeto de lei que foi aprovado por uma casa com 513, na outra com 81, e uma só pessoa eleita por ninguém, mas que entende, e isso são palavras dele, que a política nem sempre dá a resposta, então no papel do judiciário é ser ativista mesmo, para ir lá e moldar a sociedade conforme ele pensa, olha o nível do pensamento autoritário que está implícito nisso, faz o que está fazendo. Isso é decorrente sempre da impostura, da omissão e da covardia da atual formação do Senado. Pensando um pouco na sua trajetória, voltando a pensar também nessa campanha. Em vários momentos o senhor aqui, nas respostas, falou sobre o Pacto Federativo, redução da máquina pública, da máquina estatal. Isso pressupõe uma redução da carga tributária, entre outros aspectos, da gastança do poder público. Um dos grandes debates tem sido o gasto do fundo eleitoral, fundo partidário, desses recursos públicos para a campanha. O senhor sempre teve uma postura bastante contrária, mas tanto em 2018, na sua campanha de deputado, quanto agora na sua campanha de Senado, o senhor tem utilizado esse tipo de recurso. Não tem um descolamento entre o que o senhor fala e o que o senhor tem feito? Não, não tem, não. Eu estou jogando dentro da realidade, dentro das regras. Esse é o modelo que o Brasil optou. Não cabe eu colocar uma regra que só valha para mim e assim eu ter uma disputa assimétrica com os demais. Eu tenho que jogar dentro do modelo. Agora, diferente dos demais, eu sou o único que propõe a mudança no modelo. E mesmo sofrendo retaliações de partido, como eu sofri numa outra ocasião, no outro partido que eu estava. Eu proponho essa mudança. E a gente tem que cobrar dos deputados e senadores que apoiem. Eu tenho dificuldade, não consigo as assinaturas para apoiamento dessa PEC, porque eu propus acabar com todo o financiamento público de partido e também de eleições, porque são dois fundos, o fundo regular do partido e o eleitoral, e coloca o mecanismo que a pessoa pode até sofrer um abatimento de imposto de renda caso faça uma doação, que é um mecanismo de incentivo. E aí sim, você aumenta até inclusive a questão da legitimidade social e popular das agremiações e candidaturas. Agora, o Partido dos Trabalhadores defende no seu estatuto esse fundo que está aí, esse modelo que está aqui, e que eu sou contrário. Mas eles venceram a parada, via canetada do Supremo Tribunal Federal. Então eu tenho que disputar nessas regras para ter condição de mudar as regras. Do contrário, elas vão ser perpetuadas. Candidato, o senhor apoia o Jair Bolsonaro, apoia ele, espera que ele ganhe. Mas caso o Lula vença as eleições, como será a sua postura? O Lula não vai vencer as eleições, Jair Bolsonaro vai vencer as eleições no primeiro turno, tenho convicção disso, mas temos que falar no campo da hipótese sem problema. Se eu for eleito senador e o Lula presidente, eu farei oposição ferrenha dia e noite ao governo Lula, porque o projeto do PT é um projeto autoritário, não é porque eu não gosto da cor ou porque eu vou ser lá fazer por birra as coisas, não. É porque eu tenho que resguardar as liberdades brasileiras. O Lula fala que vai regular a mídia. O Lula apoia a ditadura da Nicarágua, o Lula apoia a ditadura da Venezuela, o Lula tem documento do PT falando que o erro do PT que o levou a perder o poder foi não ter promovido oficiais leais ao partido nas Forças Armadas e não ter controlado a mídia. Como é que eu não vou fazer oposição a um governo desse? Vou fazer oposição ferrenha, dia e noite, para que eles não avancem sobre as liberdades, sobre as garantias constitucionais do povo brasileiro. Pode ter certeza disso. Mesmo que essa postura, porventura, atrapalhe o relacionamento ou a destinação de verbas para o Estado do Paraná. Então, oposição, mesmo que isso, porventura, fira um pouco das relações do Estado com o governo federal. Os interesses do Paraná, os repasses são automáticos, o governo não pode fazer. Se ele fizer, é ilegal e eu vou denunciar as ilegalidades. O que eles podem fazer é não pagar a emenda que eu apresente imediatamente. Agora, uma parte das emendas, inclusive, são impositivas, eles têm que pagar. Agora, o que eles vão fazer, com certeza, é tentar mudar, inclusive, essas regras, para dar ainda mais poder ao governo federal. E mais, entre verba e liberdade, você fica com o quê?
de que adianta estar cheio de verba aqui e um governo central te oprimindo, tentando moldar o seu pensamento. Então, o meu compromisso primeiro é com a liberdade dos indivíduos, não é com verba no caixa, não. Candidato, o senhor tem 1 minuto para falar com os paranaenses. Eu quero agradecer a RIC pelo espaço, pela conversa que a gente tem. Também agradecer os apoios que eu tenho recebido, que são enormes, muitos voluntários ajudando na minha campanha, o pessoal que vai atrás, pega adesivo, quer distribuir. É uma campanha com energia social e eu sou muito grato por todos que têm ajudado por isso. E também pedir ao eleitor que está indeciso, que está aqui nos acompanhando, que pese, que veja sobre a escolha que você vai fazer. A gente vai fazer uma escolha agora sobre um caminho de liberdade ou um caminho muito obscuro, que é esse que é representado pelo PT. Eu apoio o presidente Bolsonaro, apoio o governador Ratinho Júnior, tenho o apoio dos dois e quero poder ajudá-los e também, como eu já disse, garantir a luta pela sua liberdade, que sim está em risco. Não adianta você votar no presidente Bolsonaro e votar alguém que tentou traí-lo ou votar em outro que já fez oposição. Quem vota em presidente Bolsonaro tem que votar no Paulo Martins, que vai estar alinhado com ele, ajudando nas reformas e resguardando a liberdade dos brasileiros.